Eu tô com a doutora Larissa Morim, que é nutricionista e também é vegana, vegetariana, ovo-lacto, tem um monte de nomes. A gente vai falar um pouquinho sobre o veganismo e a influência no ganho de massa muscular e na perda de gordura corporal. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Doutora, por um acaso, se eu virar vegetariano, eu vou perder massa muscular e emagrecer e ficar com o rosto de uma pessoa doente por simplesmente cortar as proteínas da minha alimentação? Não, não necessariamente. Isso é um grande mito dentro aí das consultas do dia a dia entre a população. Por quê? O ganho de massa muscular ele não está isolado ali só a proteína animal. A proteína ela pode vir do reino vegetal quanto do reino animal também. E isso varia qual é o tipo da fonte. Então a dieta vegetariana ela pode sim ajudar na hipertrofia, como ela pode também sim ajudar no emagrecimento e não necessariamente só no emagrecimento. Se um vegetariano ele se torna vegetariano e sem o acompanhamento devido do profissional nutricionista, ele pode sim ter o ganho de peso, porque ele não vai ter ali o equilíbrio nutricional e vai comer em maior quantidade o carboidrato. O que você vê assim de maior problema? Porque você é, né, vegetariana e também atende pacientes. O que você vê de maior problema? Deficiências nutricionais, que é bem comum. De quem faz por conta. Quem faz por conta e às vezes até mesmo acompanhamento, porque isso varia muito também do tipo de absorção do organismo do indivíduo. Então a absorção ela também influencia. Tem pacientes que consomem ali os níveis adequados na alimentação, tanto de ferro, cálcio, B12, só que precisa suplementar, porque a absorção ela acaba ficando ali em deficiência. Quantos miligramas normalmente é uma suplementação? Depende de cada indivíduo e da deficiência também. Então, tem uns que precisa de ali resolver com soro, por exemplo, um soro com ferro, e tem outros que via oral já acaba resolvendo tranquilamente. Então, isso precisa de uma observação, um acompanhamento um pouco mais longo de cada paciente. A gente vê lá, por exemplo, o valor biológico, né, da soja contra do frango, que a proteína isolada da soja tem um valor muito parecido e o pessoal não sabe disso. Mas aí, como que faz, por exemplo, com outras fontes de proteína que não tem um aminograma tão interessante dos aminoácidos essenciais quanto os não essenciais? A gente faz uma combinação. Então, sempre na alimentação vegetariana, a gente faz a combinação ali de leguminosas com cereais. Então, essa combinação das leguminosas com cereais, muitas vezes acaba formando uma proteína completa, porque os aminoácidos que contém nas leguminosas não tem nos cereais e eles acabam se completando. Eu vou fazer o papel de quem está em casa. Como é que eu combino isso aí? Por exemplo, arroz e feijão. Arroz e feijão é uma excelente, na mesma hora, na mesma refeição. É uma excelente combinação. Para tornar mais nutritivo ainda, pode ali adicionar uma couve refogada com a vitamina C, porque a couve ela contém o ferro, mas ela contém o ferro não M, que é o ferro vegetal que não é bem absorvido pelo organismo. Mas quando a gente adiciona a vitamina C, pode ser umas gotinhas de limão, pode ser um pouquinho de suco de laranja, você já melhora essa absorção do ferro. Então fica um prato nutricionalmente muito bem adequado e equilibrado, e um prato muito simples e muito saboroso. Você observa assim que nas pessoas que começam uma dieta vegana por conta, eu vou cortar tudo que é animal e vou fazer por conta, meio que instintivo. Essas pessoas, elas mais engordam ou mais emagrecem? Depende muito também do biotipo de cada indivíduo, mas na maioria das vezes acaba ganhando peso porque come em maior quantidade de carboidrato, por falta do conhecimento de fazer a combinação adequada dos alimentos. Então, acaba ali exagerando feijão, grão de bico, lentilha, que são leguminosas que contêm proteínas vegetais, só que em sua maioria tem o carboidrato. É o que eu vejo também, por isso eu te perguntei. Às vezes o pessoal cria essa expectativa de vou virar vegano, vou emagrecer, e às vezes engorda, porque diminui a oferta de proteína, coloca muito carboidrato, tira a saciedade, etc. Sim. Quais as fontes de proteína que você citaria aqui, para o pessoal, né, complementar, usar? Sim. Vamos falar assim, das proteínas 100% veganas. Porque aí tem, dentro do vegetarianismo, a gente tem também várias nomenclaturas e que dá pra gente incluir diversas fontes de proteína. Mas falando das veganas, a gente tem ali de soja e os derivados de soja. Então, que é a própria soja leguminosa, que ela parece um feijão. Tem o tofu, que é um fermentado de soja.
Tem o miso, que é um tipo também fermentado de soja. Tem o tempê, que é um tipo de proteína através do glúten, então tem ali um composto do glúten. Tem a carne de soja, que a gente chama de proteína texturizada de soja. Tem ela granulada, tem ela inteira, tem diversas apresentações da soja. Assim como também as leguminosas, então feijão, todos os tipos de feijões, a gente tem uma infinidade de tipos de feijão. Tem a lentilha, o grão de bico, que são fontes proteicas vegetais. E aí a gente precisa combinar com os cereais. Que cereais são esses? Arroz, quinoa, aveia, granola, amaranto. Então esses alimentos não são tão comuns para a maioria das pessoas, mas para quem se torna vegetariano acaba ficando um pouco mais familiar, que a gente acaba encontrando em lojas de produtos naturais facilmente. Tem que estar com a cabeça aberta e com vontade para uma adaptação. Porque, Isso. Né, você tá, por exemplo, eu digo por mim, estou acostumado ali a cozinhar um frango, aí agora eu bato a proteína de outro jeito, a soja é outro preparo, e isso gera um incômodo. E em relação ao custo, ser vegetariano é mais caro? Se for comer alimentos industrializados, sim, é mais caro. Porque, por exemplo, um hambúrguer vegano, uma coxinha vegana, um bolo vegano, ele acaba tendo um valor maior agregado também pela dificuldade de preparo. Então, por exemplo, um bolo vegano já não leva ovo, não leva leite, então ali a preparação dele fica um pouco mais complicada e se encarece se você for comprar. Mas fazendo em casa, por exemplo, eu passei a economizar muito mais com refeição. Você economiza mais sendo vegano? Muito mais, porque o preço da proteína de soja é muito menor, fora o que ela rende, ela acaba sendo hidratada, então ela duplica e às vezes até triplica o seu volume. Coisa que com frango é ao contrário, né? Com frango é ao contrário. Dentro da nutrição a gente tem o fator de cocção que aumenta, né, que na verdade diminui, e o fator de correção. Então esses fatores aí aumenta ou diminui os alimentos. Uma coisa que eu até fazia na época de faculdade para economizar era fazer, por exemplo, arroz, carne moída e com a soja. Com a soja. Para tentar atenuar aquele sabor que eu não estava adaptado. Hoje eu gosto, assim, mas mantendo uma economia, o que eu fazia. E aí eu queria te fazer mais uma pergunta em relação eu já ia te fazer, se você puxou, acho que ficou ótimo, em relação aos industrializados, né? A gente vê muita coisa vegana, e você fala, poxa, então eu vou usar um hambúrguer, vou usar uma coisa mais prática. Só que, por outro lado, a gente vê com muito aditivo, com muito conservante, com muito, né? Como que se avalia esses produtos? Você consegue fazer uma seleção? Dá. E essa seleção a gente sempre precisa fazer olhando a lista de ingredientes. Então, quanto mais aditivos com nomes esquisitos, precisa se desconfiar. Então, fazer ali, de fato, um filtro. Mas tem sim produtos bons, principalmente em lojas de produtos naturais, que tem menos aditivos, em sua grande maioria. É até meio raro de encontrar produtos veganos mesmo, industrializados, com uma infinidade de aditivos, porque de fato não precisa. Eles têm ali um sabor realçado, mas normalmente, não é uma regra, mas normalmente os alimentos veganos, eles já vêm com essa ideia de saudabilidade. Então, eles já vêm com essa ideia de reduzir a inserção de sódio, até porque, como não é um alimento animal, não vai apodrecer mais rápido. Então, não precisa desse tipo de conservação. Vem ali um número reduzido de conservantes, a não ser os naturais. Corantes também, usa-se sempre os mais naturais. Então, em sua grande maioria, não tem tantos aditivos maléficos para a saúde. Tá, mas alguns você concorda que tem, e aí você sugere mais de refeição livre? De refeição livre. Uma vez ou outra não vai causar, porque o que vale mesmo é aquilo que a gente sempre fala, é o contexto maior. Se durante a semana você fez tudo bonitinho, tem ali um peso equilibrado, pratica atividade física, não é, por exemplo, um dia comendo batata frita, que é um produto vegano, isso é um produto vegano, que vai te fazer mal. Agora, se todos os dias você come batata frita, isso pode sim se tornar um problema. Legal. E por fim, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou quando você, ou que você observa dos seus pacientes? Tá, começando pelo meu, é de fato encontrar comida fora. Restaurantes, hoje em dia até que não, porque eu já sou vegetariana há 7 anos. Então, no começo, era muito difícil. Sair jantar com todo mundo. Aí chega, olha o cardápio, não tem. Mas não como absolutamente nada, porque quando eu me tornei, eu era vegana. Então, era mais difícil ainda de encontrar uma refeição fora. É uma das principais, dificuldades. É uma reclamação. E a falta de praticidade, isso também. Isso eu concordo também. Eu já fiz dieta vegana por
não chegou a 2 semanas. Mas gerou um estranhamento para mim muito grande, assim. Porque você precisa de um preparo. Por exemplo, as leguminosas, elas precisam de pelo menos 24 horas de demolho para no outro dia você cozinhar e ela não causar ali nenhum desconforto intestinal. E querendo ou não, uma dieta vegana ou vegetariana majoritariamente tem ali essas leguminosas. Precisa desse demolho, que já leva mais tempo. A preparação da carne de soja, ela precisa ser hidratada e depois ser temperada. Outros tipos de preparos também que levam um pouquinho mais de tempo. Então, é a falta de praticidade e de encontrar mesmo em restaurantes. Hoje, atualmente, 2024, temos muito mais opções nos restaurantes. Estão mais inclusivos. Só que ainda assim a gente encontra muita dificuldade. Pelo menos nas capitais, né? Você é curitibano, eu sou paulista. Agora, entrando mais pro interior, assim, costuma ter bem mais dificuldade. Né? Bem mais dificuldade, até mesmo pela falta de informação. Muitas pessoas não sabem do que é composto uma dieta vegetariana e vegana. Então, tem muita gente que fala, não como carne. Mas tem peixe, vale? Não, peixe também não vale. Mas tem queijo. Não, queijo também não vale. A gente vai falar também num vídeo, talvez já esteja disponível para você que está assistindo, sobre os tipos de vegetariano, porque existem quantos tipos? São vários. Tipo? Acho que em média uns 5. Tá. 5 tipos. Pelo menos 5 tipos. Pelo menos 5. Então, porque a gente está acostumado tipos de dieta vegetariano, ovo-lacto, mas tem mais do que isso. Então, se tiver qualquer dúvida, procura ela no Tui Mais Tema. O Instagram dela tá aqui na descrição, certo? Ela faz atendimento, coloca para seguir, ela passa bastante conteúdo, não só vegetariano. E eu vou deixar a indicação de um vídeo agora para o pessoal sobre a proteína isolada da soja, né? Que é um vídeo que tem mais de 400 mil visualizações. Um vídeo totalmente complementar a esse. Então, assista aqui.